Não sei como que é o trabalho do ator contemporâneo, mas vou pegar um filme um pouco mais tradicional, que eu acho que é um pouco mais que trabalha só voz, o corpo ele ainda não é tão acessado. Ainda se limita o corpo nesse corpo cotidiano. Então, o que a dança poderia trabalhar esse corpo extra cotidiano e transformar esse corpo mesmo de... Existem vertentes que não trabalham o ritmo, claro, mas não é o foco. Claro que o balé clássico, por exemplo, ele é totalmente ritmado. Existem pontos que aquela nota é aquele passo, então você se quebrou, errou e acabou. Mas existem os ritmos internos. Então a dança pode acessar esses ritmos internos. Um processo que levou tempo, assim, para eu absorver. Existia, só que para eu absorver que eu estava trabalhando isso, foi um pouco... Foi difícil, assim, de me entender enquanto atriz bailarina. Para mim, eu era uma bailarina que estava falando os textinhos. Então, era um processo, Mas como que foi, assim, a direção? Ela tinha dramaturgia, vocês construíram junto? Não, a gente tinha a diretora coreógrafa, que ela criava o roteiro, essas coisas todas, mas a gente partia da nossa história de vida. Era autobiográfico? Não, mas a gente acessava os nossos registros. A gente levava para cena histórias da nossa vida, mas não era a gente ali. Era como se fosse... Eu tenho uma história parecida com a do Thales, então a gente vai brincar com isso e vai criar uma cena que ela quer. Por exemplo, um espetáculo que a gente estava montando, o nome é Terra de Muitos Chegares, e que contava a história de pessoas que estavam chegando e se despedindo ao mesmo tempo, porque toda chegada tem uma despedida. Então, ela perguntava a história de família, como que era a nossa família, como que eles viviam, pediam para contar histórias engraçadas ou tristes da nossa família. E a gente ia levando e foi construindo isso. Ela nunca está dissociada e ela nunca é num sentido tão interpretativo. Né? Eu não pego um texto e interpreto o sentido daquele texto tão literalmente. Eu tento desenhar esse texto junto com o meu movimento. Então, esse texto ele não é dado como eu estou falando agora. Por exemplo, eu estou falando, eu tenho uma oratória, eu tenho uma fala linear aqui, eu tenho um modo único de falar. Eu estou sentada o tempo inteiro dessa forma. Na dança de teatro, não. Eu crio um repertório com voz de movimento. Então, eu danço falando. E o corpo e a voz é parte desse corpo que dança. Começou de uma brincadeira, assim, de sala de aula, que a gente era uma dinâmica de sala, assim, que era pra gente criar o nosso nome. As vogais do nosso nome tinham que ter um certo movimento. E a gente criou, né? Aí era uma disciplina, então a professora disse, tá, cria um movimento simples e um movimento um pouco mais complexo. Desse, por exemplo, de AIM. Tem o A, o I e o E. Então aí eu tinha que criar um movimento super simples e um movimento um pouco mais complexo desse A. De todas essas vogais. E ela mandou a gente trabalhar em dupla. Mas era como? Pensando nas formas das vogais? Né? Não, pensando no A, pensando no I, pensando no E. A gente dançava isso, pensando no movimento. E aí a gente apresentou a braçada inteira, esse nome. E aí ela mandou a gente trabalhar em dupla. Aí eu fiquei com a Priscila, que veio comigo em março. E a gente começou a viajar, assim. A gente começou a trabalhar em forma de espelho, a gente pensou na nossa relação com o nosso nome, o que o nosso nome tem a relação, o que o meu nome tem a ver com o dela, como que eu vejo o nome dela, como que ela vê o meu nome. E é toda uma relação, assim, que a gente foi criando e foram vindo elementos, assim, de várias coisas, até danças circulares, assim, de uma coisa um pouco ritualística ali que
foram vindo, só que a gente para perder um pouco. A gente não aprofundou muito nele, então ele se dissolveu no espaço, da mesma forma que veio. A gente buscava, né? A gente buscou, na verdade, as nossas identidades. E esse espelho era uma relação de espelho o tempo todo. Eu buscava nela, eu me buscava nela, ela se buscava em mim. E era isso, assim, a nossa movimentação. E a gente criou esse repertório de vogais e não sublutou, mas partiu deles, assim, não cresceu um movimento, em relação de movimento. Era esses códigos que a gente já tinha criado e começando a desenhar isso aí.